Pensamento do dia. Se Deus lhe dissesse que a única coisa que tu ganharia por segui-lo, abandonando tudo e segui-lo, se a única coisa que você ganharia fosse apenas a salvação para a vida eterna, para depois que você morresse, né? Salvação para o céu, para estar com Ele na vida eterna. Você aceitaria? Se ele dissesse, olha, você não vai ter nunca uma casa própria, não vai ter um carro, você vai simplesmente ser um trabalhador simples, assalariado, tendo o suficiente para pagar as contas, comer, comprar um negocinho de vez em quando, ia ter que andar de transporte público pro resto da vida, não ia ficar rico, não ia ter prosperidade financeira, não ia encontrar nem casar com a pessoa do seu sonho, não iria realizar os seus sonhos na terra, apenas receberia a garantia de salvação eterna junto com Cristo nos céus quando você morresse. Você aceitaria esse acordo? Não vai ter nada. Nada de coisas assim boas, né, que a gente quer. É uma vida simples, normal, trabalhador, e os seus sonhos não iam se realizar, mas a garantia da salvação estaria ali. Você seguiria a Deus? Seguiria Jesus? Seguiria a palavra? Só por isso? Porque se a gente está seguindo a Deus pelo que Ele pode proporcionar, pelas bênçãos, a gente não está seguindo realmente a Deus, né? A gente está seguindo a nossa ganância de ter algo de Deus. E aí você fala, nossa, mas que isso? Deus não quer minha felicidade? Deus não quer me prosperar? Deus é o dono do ouro, da prata. Eu sou filho de Deus. Deus abençoa. Deus quer minha felicidade. Deus não ia, né, fazer um negócio desse. Que Deus é esse? Primeiro, Deus não tem uma parte da Bíblia que Deus diz que não, eu quero a tua felicidade. Até porque se a nossa felicidade vem do pecado, fica incoerente, né? Porque muita gente se sente feliz fora de Deus, longe de Deus, numa vida de pecado. E tá lá, feliz, curtindo a vida e tal, achando que tá maravilhoso. E aí? Mas fazendo tudo ao contrário do que Deus nos diz na palavra. E aí? Deus tá querendo a felicidade dessa pessoa? Que ela tá sendo feliz no pecado? Então não, né? Se a felicidade vem do pecado, não. Deus não quer a nossa felicidade. Deus quer a nossa obediência. Deus quer a nossa entrega, a nossa renúncia. Deus quer o nosso amor incondicional por Ele, assim como Ele nos deu o seu amor. Entendeu? Porque se a gente acredita realmente em Deus, será que a gente acredita realmente em Deus? Se a gente realmente ama Jesus ou a gente acredita e ama numa ideia de Deus, ideia de Jesus que a gente criou na nossa cabeça. Por isso é importante ler a palavra para descobrir quem Deus é, o caráter de Deus, a vontade de Deus, o que agrada, o que desagrada, quem realmente Deus e Jesus Cristo são. Pela palavra, porque senão a gente fica ouvindo da boca dos outros apenas, e aí a gente vai criando o nosso próprio ídolo, e aí a gente não está acreditando, nem adorando, nem servindo a Deus, está servindo a nós mesmos, o nosso Deus que a gente criou na cabeça, entende? E se o fato de seguir a Cristo apenas pela salvação da nossa alma não for suficiente, então a gente não está crendo em Deus, a gente não está seguindo a Cristo, a gente está seguindo a bênção que a gente pode ter deste Deus, né? Em João 3,16 diz bem claro que Deus
amou ao mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. O versículo não está dizendo que Deus deu o seu Filho para que todo aquele que nele crê seja feliz, para que todo aquele que nele crê tenha o carro que quer, para que todo aquele que nele crê tenha prosperidade, para que todo aquele que nele crê arrume um bom casamento, para que todo aquele que nele crê fique rico, para que todo aquele que nele crê tenha bênçãos materiais, financeiras e todos os tipos. Não. Deus deu o Filho dele para que a gente não fosse condenado ao inferno, para que a gente seja salvo. Então, se isso não é suficiente, então o Deus que a gente pensa, que acredita, que serve, que adora, não é o Deus verdadeiro, é o nosso próprio ídolo que a gente criou. E não tem nada a ver com Deus. Até porque se a gente crê mesmo em Deus, se a gente acredita mesmo nesse Deus Criador, Jesus Cristo, Pai, Filho e Espírito Santo, Bíblia, Santa Escritura, é a palavra de Deus, então se a gente crê mesmo que é a verdade, então a gente devia estar mergulhado nisso aqui, mergulhado na Bíblia, mergulhado na palavra e vivendo isso até as últimas consequências. Assim como os apóstolos viveram. Gente, todos os apóstolos, os discípulos dele, os 12, abandonaram tudo. E Jesus não prometeu prosperidade, não prometeu dinheiro, não prometeu riqueza, não prometeu bens, não prometeu bênçãos. Deus prometeu o reino dele. Porque ele era o Messias, ele era o pão da vida, ele era o Cristo Salvador. E foi isso que ele veio oferecer para o mundo. Ele veio oferecer vida, não veio oferecer coisas. Então a gente fica indo na igreja toda semana, orando, pedindo, como se Deus fosse um gênio da lâmpada, fosse um Papai Noel. Não que a gente não possa pedir, a gente pode pedir. Ele é o nosso Pai, a gente pode pedir ajuda, a gente pode pedir as coisas para Ele, mas a questão é que a maioria das pessoas estão vivendo para pedir, não estão vivendo para servir. Estão correndo atrás não de Deus, né? Está correndo atrás das bênçãos de Deus e não do Deus que dá a bênção. Todos interesseiros. Até porque se estivesse correndo atrás de Deus mesmo, estaria focado na palavra, estaria focado em servir ao Senhor, estaria realmente entregando a vida a Deus, a Cristo como Senhor e vivendo de acordo com a palavra. Então, é claro que Deus pode trazer bênçãos, claro que Ele faz milagres, claro que Ele dá bênçãos materiais, financeiras, bênçãos de saúde, em relacionamentos. Claro que Deus abençoa os seus filhos, mas a questão é, você está buscando a Deus pelas bênçãos ou porque Ele realmente é? Se Ele não te desse nada disso, se você passasse a vida inteira na terra só sofrendo, só passando perrengue, mas com a garantia de ter a salvação em Cristo para depois, é suficiente? Você aceitaria? Ou não? Ah, não, eu quero bênçãos. Entendeu? Não, eu quero ser feliz aqui na terra. Você quer ser feliz aqui na terra a qualquer custo? Independente do preço que você precise pagar depois? Entende? Então, como eu sempre digo, quem não acredita na Bíblia, quem acha que é só mais um livro comum, quem acha que não tem nada a ver, quem é de outra religião, quem não concorda com o cristianismo, com Bíblia, Jesus, Deus, essas coisas, não, essa conversa não é aqui. Tá tudo certo, cada um acredita naquilo que quer, é livre para seguir o que quiser. Mas se você diz que crê em Deus, em Jesus, a Bíblia é a palavra de Deus, então é muita incoerência dizer que acredita em Deus, que acredita em Jesus, usa correntinha cristã, crucifixo, o que seja,
Coloca música gospel no Instagram, abre a página da Bíblia no Salmo 91, fica ali em casa, parada. Não adianta. Não adianta. E aí você fala, mas eu sou muito abençoada. Eu recebo muitas coisas boas, eu faço minhas orações e recebo as coisas boas. O diabo também pode dar coisas boas. Muitas coisas boas. Não se esqueça que no deserto ele tentou Jesus e ele falou, olha, se prostrado me adorais, eu te darei todos esses reinos. Ele oferece muitas coisas boas para as pessoas, para nós. E aí as pessoas vão lá, ficam nessa religiosidade de achar que ir numa igreja no domingo só para desencargo de consciência já limpou a barra com Deus, só de deixar a Bíblia aberta no Salmo 91 já limpou a barra com Deus, fazer umas orações de vez em quando, postou uma música gospel nos stories, já limpou a barra com Deus, e aí acha que por estar recebendo as coisas boas é Deus que está abençoando. Não, às vezes você está nessa vida e aí o diabo manda coisas boas mesmo, porque aí você vai continuar no engano. Vai estar achando que, nossa, eu tô maravilhoso, tô top, tô excelente, Deus está me abençoando, então eu tô no caminho certo. Não, é Deus que tá, às vezes é o diabo que tá trazendo essas coisas boas para você continuar no engano e achar que tá tudo bem, que tá tudo certo, e aí ele vai te arrastando a sua alma com ele e você nem percebeu. E você nem percebeu. Entende? É a questão que eu estava falando dos apóstolos. Todos os discípulos abandonaram tudo. Abandonaram suas casas, abandonaram seus empregos para seguir a Jesus Cristo. Espalhar a palavra do Evangelho para viver por Cristo. Todos eles foram espancados, todos eles foram presos, todos eles foram hostilizados, perseguidos e assassinados pela palavra de Deus. Qual foi a bênção que eles tiveram? Qual foi a vida feliz que eles tiveram? Feliz dentro do nosso conceito de felicidade, né? Que o nosso conceito de felicidade é: estou apaixonado por alguém, alguém está apaixonado por mim, estamos juntos. Sou feliz. Ah, tem muito dinheiro na minha conta, eu estou viajando para todo lado, estou feliz. Ah, pago todas as minhas contas, estou juntando dinheiro, comprei um carro, estou feliz. O nosso conceito de felicidade é baseado nas nossas próprias satisfações, na satisfação dos nossos prazeres, satisfação da nossa dopamina, daquilo que nos satisfaz na Terra, seja ela bens materiais, seja ela relacionamento ou sexualmente falando, o que tiver de prazer, dopamina, de satisfação da vida, entendeu? O nosso conceito de felicidade é muito nisso, é muito preso nisso. E aí eu pergunto, os apóstolos de Jesus, eles eram felizes nesse conceito? Porque eles não estavam por aí viajando o mundo para turistar, para conhecer Malta, para conhecer Grécia, para conhecer a Turquia, para registrar momentos, para passear por aí. Eles largaram as suas vidas para seguir a Jesus Cristo, sem prosperidade financeira, sem carro do ano, né? Sem as bênçãos terrenas, porque eles viviam de lugar em lugar, não tinham as casas próprias. E é isso, é ser feliz. Sendo espancado, você acha que quando eles estavam sendo espancados, quando eles estavam sendo presos por causa da palavra de Deus, estava sendo gostosinho? Ai, que delícia. Ai, tô apanhando por Jesus. Ai, maravilha, dou risada. Tinha alguma felicidade humana nisso? Claro que não. Havia dor, havia sofrimento. Mas eles estavam ali cumprindo o propósito, por amor a Jesus Cristo. Porque eles sabiam da verdade. Porque verdadeiramente eles criam em Deus, criam em Jesus Cristo. Sabiam da verdade do Evangelho, a verdade de Cristo, a ponto de entregarem as suas próprias vidas por ela. Mas aí a gente crê mesmo? A gente está crendo mesmo em Jesus Cristo? Realmente? Você crê mesmo? Então por que continua fazendo o contrário da palavra? Entendeu? A palavra diz, não minta. Você crê em Deus mesmo? Então por que você está mentindo? Para as pessoas, você mente. É uma mentirinha pequenininha, uma mentirinha branca. É mentira. A palavra de Deus diz, Êxodo 20, é o básico. Êxodo 20, não dirás falso testemunho. O que é falso testemunho? Não diga mentira. Diga a verdade.
Então, se você está falando a mentira, Deus diz, não minta. Aí, se você crê mesmo, não, Deus existe, Jesus Cristo é o Senhor e a palavra de Deus diz, não minta. Então, se eu creio em Deus, eu não vou mentir, porque, né, Deus tá mandando não mentir nos 10 mandamentos. E na outra passagem, no Novo Testamento, Deus diz, vocês são filhos do diabo, o pai de vocês, o diabo é o pai da mentira, porque vocês fazem o que ele quer. Então, assim, o diabo é o pai da mentira. Quando você mente, você vira filho do diabo, porque filho de Deus não mente. Então, se você crê mesmo em Deus, você não vai mentir. Ai, fala que eu não tô. Ai, nunca nem vi essa pessoa. Ai, nem falo mais com ela. Ah, não, tá maravilhoso contando mentira. Entendeu? A Bíblia diz, não roubarás, não furtarás. E aí você pega aquele batom da sua amiga, né? Ai, que batom lindinho, bota na bolsa. Mano, ninguém nunca mais viu. Pega o que não lhe pertence, pede emprestado, pega e não devolve nunca mais. Peguei emprestado, tá aqui, ó. Agora é meu. Entendeu? Vai pra academia ou vai dentro do shopping, acha um objeto, é meu. Achado não é roubado. Uma coisa é dinheiro na rua, né? Uma coisa, mas achou um objeto dentro de um lugar fechado, em vez de entregar no achado de perdido, achado não é roubado, é meu. Pegou o que não lhe pertence, a Bíblia diz, isso é roubo. Você crê mesmo em Deus? Entende? Crê mesmo em Deus, né? Porque na Bíblia está escrito, não cobiçarás o que é do teu próximo. Não cobiça a casa dele, não cobiçar é não desejar, não ter inveja, não querer a casa do teu próximo, a mulher do teu próximo, o homem do teu próximo, as coisas do teu próximo, carro, nada. E aí por que você fica cobiçando, desejando, invejando o que é do teu próximo? Crê mesmo em Deus? Porque lá diz, né, o Êxodo 20, não adulterarás. Então por que que você tem, para quem é casado, né? Então para quem é casado, fica de papinho com outra. Por que que trai? Crê mesmo em Deus? Porque se acreditasse mesmo, não faria essas coisas. Crê mesmo em Deus? Porque lá na palavra de Deus está dizendo, não use o nome de Deus em vão. E aí, porque toda hora fica metendo o nome de Deus em tudo, fica jurando por Deus em falso. Nossa, juro por Deus que nunca nem vi. Crê mesmo em Deus? Porque ali na palavra de Deus está falando, não tenha outro ídolo além de mim, além de Deus. E sabe o que é ídolo? É tudo que você adora, que coloca acima de Deus. Então, assim, aquele artista, aquele influencer, ou o seu trabalho, ou uma pessoa, ou um estilo de vida, ou uma filosofia que você tem como mais importante acima de Deus. Então, você crê mesmo em Deus? Então, por que, né, vai fazendo essas coisas? Crê em Jesus Cristo, por que que tá fazendo o contrário? Entendeu? Por que que não segue? Então, não crê de verdade. Ou então é aquilo, inventou um Deus na cabeça e aí você está adorando a esse Deus, entende? Então, segue a Deus, porque Ele pode te proporcionar algo ou porque Ele é a vida, Ele é o caminho para a tua salvação. Crê mesmo em Deus, em Jesus Cristo? Crê mesmo na palavra de Deus? Porque a palavra de Deus diz que ao homem está destinado morrer uma só vez e depois disso vem o juízo. Crê mesmo no Deus da Bíblia? Crê mesmo que a Bíblia é a palavra de Deus? Porque a Bíblia está falando, o homem nasce, cresce, morre uma vez só. Não tem uma outra vida, reencarnação. Nasceu, morreu, acabou. A partir daí é o juízo. A partir daí é a hora do vamos ver. Céu ou inferno. Então, se você crê mesmo em Deus, então você crê que existe um céu, um inferno, uma redenção e uma condenação. E aí a Bíblia é onde te mostra todo esse caminho, aonde que você tem que trilhar para a redenção
E o que você tem que evitar, como fugir da condenação. Tá tudo aqui. E aí, volta. Crê em Deus, crê em Jesus. Pai, Filho, Espírito Santo, amém. E não quer saber o que o paizinho tá falando na palavra dele, né? É a mesma coisa que você pegar um muçulmano e falar assim, não, eu sou muçulmana, mas eu não leio o Alcorão, não. Né? Não leio, tô tranquila. Os muçulmanos sabem o Alcorão de cabo a rabo. Para qualquer um eles vão recitando, entende? E aí tu diz que crê em Deus, crê em Jesus, e a palavra do Jesus que está aqui, a verdade, você não lê, você não busca, você não quer saber, não tem interesse, e aí vive conforme o que você acha que é certo, entende? Porque aqui está o caminho na palavra. Então, realmente a gente acredita mesmo em Deus? Porque a palavra diz que Deus está em todos os lugares. Deus é onipotente, Deus é onisciente, sabe o que a gente pensa, sabe o que está dentro do nosso coração, e Deus é onipresente, Ele está em todos os lugares. Então, aonde a gente estiver, Deus está ali olhando. Então, se a gente acredita mesmo em Deus, então a gente crê que Ele está em todo lugar com a gente. Então, não adianta a gente se esconder, não adianta ir para debaixo do edredom, porque o que a gente fizer debaixo do edredom, Ele vai estar vendo. Não adianta ir num banheirinho escurinho, que Ele vai estar vendo. Não adianta pegar um envelopezinho com um negócio escondidinho, Ele vai estar vendo. Ele vai estar sabendo. E aí, se a gente crê, se a gente crê nisso, a gente vive pelo que a gente crê. E aí anda segundo essa crença. Mas aí parece que as pessoas vão só falando que acreditam, vão na igreja por desencargo de consciência e falam, já limpei minha barra, agora bora viver tranquilo, né? Posso fazer o que eu quiser, posso fazer o rolê, vamos pra loucura. Domingo que vem a gente vem, levanta a mãozinha, faz uma oração, entende? Não adianta. Igreja nenhuma salva. Religião nenhuma salva. Nenhuma igreja evangélica salva. Nenhuma igreja católica salva. Nenhuma religião salva. Ninguém salva. Nenhum pastor salva. Jesus Cristo diz na palavra, na Bíblia: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Então, somente Jesus Cristo leva a nós até o Deus Pai. A salvação de Deus. Somente Ele. Entende? E aí, a palavra dele está aqui para a gente buscar. Até porque as pessoas podem querer tentar usar isso de várias formas como o diabo tentou usar quando foi tentar Jesus no deserto. Usou a palavra de Deus contra o próprio Jesus, né? Ele é ligeiro, astuto demais. Para enganar, ele se disfarça até de anjo de luz. Se disfarça até de pessoas boas. E os filhos dele também. Se disfarçam, parecem ser pessoas genuínas, maravilhosas. Mas pelos frutos a gente conhece quem pertence a quem. Quem pertence a Deus, quem pertence ao diabo. E para quem lê a Bíblia vai entender, vai saber quem é quem. Porque tem muito demônio evangélico. Tem muita gente demoniada dentro da igreja. Então, por isso que a igreja não salva nada. A pessoa vai lá, ouve a palavra, ouve o culto, não adianta. Entendeu? Se o coração dela não for entregue a Jesus Cristo e ela não viver pela palavra, não adianta só ir no culto para receber uma palavra de conforto, de motivação. Se ela não tem a transformação do caráter dela, agindo e tendo uma conduta conforme a palavra de Deus, então ela não teve um encontro com Jesus e o Espírito Santo não habita nela. Porque a evidência do Espírito Santo é a mudança de caráter. Não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Se Cristo vive em mim, eu vivo conforme a vontade de Cristo. Eu vivo conforme os mandamentos de Cristo.
Vivo conforme o que Jesus deixou na Bíblia. Entende? Pelos frutos o conhecereis. Pelos frutos o quê? Pelo modo da conduta. Pela conduta de vida você sabe quem é. Porque é a parábola do joio e do trigo. Os dois são muito parecidos. As duas pessoas parecem crentes, as duas pessoas vão lá, aleluia, glória a Deus. As duas pessoas parecem muito boazinhas, as duas pessoas podem até fazer caridade, ajudar as outras pessoas. Mas quem conhece a palavra vai conseguir identificar quem é o joio, quem é o trigo, que apesar de ser muito parecido, vai saber quem é realmente o seguidor de Cristo e quem é somente o frequentador de igreja, somente o religioso, que está cumprindo rituais. Então, faz uma autoanálise sincera, né? Autoanálise sincera. Realmente acredito em Deus? Realmente acredito no Jesus? Eu creio nisso? E se eu creio, eu estou buscando a verdade da palavra, independente se eu estou ganhando ou se eu estou perdendo, entende? Porque a palavra, realmente, a palavra de Deus, ela vai dizer que a gente tem que renunciar muitas coisas. E aí, você não aceita renunciar? Porque a verdade é, né, uma só. E aí você vai aceitar renunciar muitas coisas do que Deus tá pedindo? Porque Ele vai pedir para deixar muitas coisas. E aí, se você não quer renunciar, então já é um indício de que, bom, então você não crê mesmo assim, né? Você não crê de verdade. Porque se você acreditasse mesmo, tivesse a fé em Jesus Cristo mesmo, fé em Deus, fé em Jesus, crer na palavra, você ia ver, não, é difícil, mas eu vou renunciar por causa dessa verdade que os apóstolos todos morreram por ela. Então eu vou renunciar. É difícil, mas eu vou renunciar por amor a Cristo, porque eu creio, porque eu tenho a fé em Jesus e eu sei que essa é a verdade, então eu vou viver por ela e seguir por ela. Agora, se você falar, não vou abandonar esse relacionamento, não vou abandonar esse tipo de emprego, não vou abandonar esse tipo de amizade, não vou parar de fazer esse tipo de coisa, né? Deus quer me ver feliz, eu sou feliz assim. Deus quer me ver feliz assim, não. Então, se você não quer renunciar, então já é bom indício que você não crê tanto assim. E esse Deus que você acha que acredita é um outro, é um idealizado da tua cabeça. Não é o Deus verdadeiro da palavra. Só que a fé em Jesus Cristo vem por ouvir e ouvir a palavra de Deus. Então dá para você buscar a palavra de Deus, mesmo que você talvez fique confuso, não saiba, busque a verdade está aqui. Então, procura a verdade, começa a ler a palavra. Dá o benefício da dúvida. Você já deu o benefício da dúvida para tantas coisas, para tantas pessoas. Dá o benefício da dúvida para a palavra de Deus. Falar assim, ó, isso aqui parece uma loucura, uma coisa nada a ver, um negócio surreal. Mas eu vou dar o benefício da dúvida e eu vou começar a ler todo dia um capítulo. Começa lá no Novo Testamento, lê o livro de João, lê os outros livros de, né, Tiago, Filipenses, Tessalonicenses, 1 e 2 Pedro, né, lê os evangelhos, dá o benefício da dúvida e começa a ler, sabe? E peça, Deus, não acredite em ninguém, não acredite em mim, não acredite em pastor, em padre, em pai de santo, não acredite em ninguém. Pega a Bíblia, entendeu? Porque todas as religiões falam da Bíblia. Então alguma coisa tem. Então não acredite em ninguém mesmo. Pega a Bíblia e fala assim, Deus, me mostra a verdade. O Senhor. Não quero que ninguém venha ficar dizendo para mim. Mostra a verdade. Se revela para mim. Se isso é a verdade, me mostra. Então todo dia pega um capítulo. Senta e fala, Deus, me mostra a verdade. Se isso é verdade, me mostra. Me revela. E começa a ler. E pedir para Deus te falar a verdade. Com certeza, se você quiser mesmo a verdade, independente se ela vai doer para ti ou não, independente se a Bíblia vai chegar e vai falar assim, ó, você tá todo errado, você tá todo na merda, sabe? Tem coragem mesmo? Então, dá o benefício da dúvida e busca. Aquilo, ganhando ou perdendo. Independente se a Bíblia vai olhar e vai falar assim, ó, você tá todo errado. Tudo que você tá fazendo é uma merda. Não tá nada direito. Mas vê, leia, não por ninguém,
vai direto na fonte e faz esse teste. Um mês, todo dia, sem errar. Um capítulo. Lê os evangelhos. Lê os livros que eu já falei. E peça para Deus, o Senhor Deus, se o Senhor existe, se o Senhor Deus é a verdade, se Jesus é a verdade e existe mesmo, então me fala, me mostra e lê e pede para Ele mostrar. Com certeza vai chegar um dia que vai vir. Mas aí tem culhão mesmo, porque pelo que você acredita, não, eu acredito nisso, mas vamos ver. Vou dar o benefício da dúvida, vamos tirar a prova dos 9. Tem culhão, tem coragem? Então faz esse teste. Mas faz esse teste de verdade. Por mais que doa. Assim, olha, se eu tiver errado, Deus, se eu tiver errada, me mostra. Me mostra na tua palavra qual que é a verdade. Tenha coragem e busque por si só, sem ficar buscando nenhuma outra terceira. E aí, veja o que acontece. Entende? Para ver a verdade acontecer, porque Deus fala. E principalmente através da palavra, sem ninguém ficar precisando ir na nossa orelha. E o Espírito Santo, ele vai falar conosco. E aí ele vai mostrar se você está na verdade, se você está no caminho certo ou não. Mas queira saber a verdade, independente de qualquer coisa. Porque essa vida, querendo ou não, ela é passageira. Então, por mais que você não saiba se tem uma vida eterna mesmo, tem um céu, um inferno, depois, se tem... Você sabe que um dia você vai morrer. Todos nós vamos morrer. Essa é a certeza que a gente tem. E aí? E depois? Quem é que está certo nesse mundo todo? Quem é que está falando a versão certa? Então busque você mesmo. Direto em Deus, com a palavra. Isso se você diz, né? Que acredita em Deus, Jesus, né? Quem crê em outra religião e está feliz e não quer, é uma coisa. Mas se você crê, então, creia de verdade. Creia de verdade, porque pessoas morreram por isso. E ninguém morre por um continho de fada, né? Não é verdade? Então, tenha humildade para refletir e pensar, será mesmo que eu estou sendo um verdadeiro cristão? Será mesmo que eu estou fazendo a vontade de Deus? Será que o caminho que eu estou fazendo, será que as coisas que eu estou fazendo, a vida que eu estou levando, é mesmo do agrado de Deus? Deixa eu ver aqui na Bíblia o que Deus está pedindo para eu fazer, o que Deus está pedindo para eu não fazer, o que Deus está falando que é o caminho certo, o que Deus está falando que é o caminho errado. Deixa eu ver o que Ele diz. E aí você analise-se a si mesmo e veja por si próprio a verdade, mas busque a verdade.